Boa tarde, obrigado por estarem conosco. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Lembrando que o encontro é patrocinado pelos irmãos de Porto Ferreira e São Pedro, as pessoas mais espiritualizadas do planeta. Astrologia Rosa Cruz, aula número 12, estamos dando continuidade ao nosso ciclo Conhecer e Saber, parte 4. Pureza versus malícia. Nas reuniões anteriores, abordamos a questão da higienização e purificação da alma. Só que aqui nós temos as forças demoníacas ou satânicas que estimulam a malícia. Vocês têm alguma pergunta em relação ao que já foi dito? Como todos já que é onisciente e clarividente, é óbvio que vocês não têm pergunta, mas eu, por educação, né? O hálito do dragão embriaga a alma. Esse é o problema, a embriaguez. E o dragão trabalha muito bem. O dragão, ele usa alguns elementos irresistíveis. Por exemplo, a beleza. A pessoa que teve a condenação de nascer muito bonita, dificilmente vai conseguir se salvar. Porque o mundo vai devorá-la. A vaidade não vai deixar que ela evolua. Muito difícil resistir a isso. A pessoa rica, idem. E a pessoa muito inteligente tende a se transformar numa manipuladora para obter sucesso. Então, meu amigo, é difícil se libertar da beleza, do poder material e do poder intelectual. Muito difícil. Normalmente, os dragões se alimentam desses poderes e colocam a alma para adormecer. A alma se transforma na bela adormecida do bosque. Os dragões, então, são lobos travestidos de ovelhas, falsas ovelhas. As pessoas que fingem que são boazinhas, né, que têm aparência de santidade, têm boa fala, boa retórica, bom conhecimento, extrema capacidade persuasiva com a sua retórica, são muito perigosas. São intenções espúrias, ou seja, impregnadas de sujeiras, revestida de sedutoras aparências. O grande problema da aparência, ou seja, aquilo que parece ser, mas não é. Falsificação das reais motivações. Eu sei esconder o jogo. Face desnaturada de Vênus e de Mercúrio. Então, Vênus, a beleza e o dinheiro, Mercúrio, a inteligência. Normalmente são utilizadas para fins maléficos, sob o efeito embriagador do dragão. Camuflagem, dissimulação, farisaísmo, hipocrisia. Mercúrio, o Mercúrio geminiano, é o rei da mentira, da falsificação. É um verdadeiro baile de máscaras. E Vênus é a maquiagem. É o espelho da vaidade. Toda a aparência já nasce condenada à morte. Não tem como evitar. Isso acontece até nas obras de arte.
toda obra de arte já nasce condenada à morte. Qual é a arte que morre exatamente no momento que nasce? Música. A música é a experiência mais efêmera da arte. Ela acabou de nascer, já morre. Então, vamos lá para o mandala. Os signos venusianos, portanto, os signos que investem na aparência, são Touro, governado por Vênus, e Libra, também governado por Vênus. Vamos fazer uma pergunta por uma dermatologista, ascendente Touro. Doutora Cristiana, explica para a gente, doutora Cristiana, os prós e os contras à boa aparência. Na medida em que a boa aparência deixa a pessoa feliz com ela mesma, melhora o amor próprio. Entretanto, estimula a vaidade. Como é que fica esse jogo entre narcisismo e uma aparência saudável? A balança fica negativa, porque o narcisismo é demoníaco. Agora, a aparência saudável, uma boa aparência, ela não te deixa de abrir portas no mundo. Então, como você se apresenta no mundo, vai te abrindo portas, né? Na profissão, no amor, tudo. Basta você saber fazer um bom uso, ou seja, um uso de acordo com ditames morais elevados. Então, você acha que uma pessoa que não tem uma estrutura ética, uma estrutura espiritual bem formada, se ela investe muito na aparência, de alguma forma ela está comprometendo sua evolução? Como você disse, é uma maldição e vira um entorpecimento. Hoje em dia, por exemplo, eu atendo adolescentes, bastante adolescente no consultório, e estão extremamente narcísicos, porque essa história de selfie, né, videozinhos, reels e não sei mais o quê, tem adolescente que passa 1 hora em frente ao espelho no banheiro se contemplando, se admirando. Então, assim, eu já explico na consulta tudo isso, né? Um dermatologista aparecem essas coisas para mim, mas explico que realmente é demoníaco. Então é um perigo. Tem um lado bom, mas tem um perigo. Muito perigoso. O saldo é negativo hoje em dia. Obrigado, Cris. Então, os demônios desafinam a harmonia tão buscada por Vênus, porque Escorpião é um signo muito curioso. Ele já faz oposição a Touro, para mostrar que a forma está condenada, ela vai apodrecer, e vem logo depois do amor. Thanatos vem logo a seguir. Eros faz o seu trabalho e Thanatos colhe os frutos. Então, como aceitar a perda da beleza? Como aceitar o envelhecimento, por exemplo? Então, ciúme, ódio, turbulências, desagregação e rivalidade desmontam o castelo do amor, arruinam o castelo do amor. Por isso que precisa estar muito bem preparado para conquistar o amor eterno, que é aquilo que a gente sonha tanto. Precisa ultrapassar a ação desses demônios. Mas a batalha não termina aí, vai longe. Porque nós temos que enfrentar Saturno. Saturno é o tempo, e o tempo desgasta a beleza. Então, por mais que eu cuide do meu corpo, que eu faça exercícios, que eu vá num centro estético, que eu faça tratamentos dermatológicos, vai chegar um momento, um ponto de saturação que eu não consigo mais deter o desgaste.
Por isso que toda aparência está condenada. Então, aí que está o desafio. Eu devo cuidar da aparência, mas eu não posso viver em função da aparência. Entender que é só um cartão de visitas. Tem a sua importância, mas normalmente nós exageramos essa importância. E o tempo voa. Quando eu pisco o olho, já passou. Porque o tempo é passagem. O tempo não está aqui para ficar, ele está aqui para passar. O tempo exerce pressão sobre a alma, uma pressão angustiante. A relação entre Saturno e Lua. Saturno, Capricórnio, lá em cima, o topo da montanha, e Lua, Câncer, os abismos da alma, o fundo, o âmago das coisas. O tempo oprime os sonhos da alma. O tempo destrói a infância. A gente tem que ficar adulto, tem que ser responsável, tem que pagar imposto. Então, o tempo oprime tudo aquilo que a gente sonhou um dia. Esses sonhos tendem a desaparecer com o tempo. Manter os sonhos vivos é outro desafio. O tempo sequestra a alegria de viver, com as doenças, com a velhice. Eu vou perdendo o movimento, vou ficando caduco. Já não posso comer tudo que eu comia, já não tenho habilidade locomotora. O próprio pensamento começa a falhar. Como é que fica isso? O tempo determina o prazo de validade da aparência. Então, a minha aparência está marcada ali. Ó, isso vai durar um tempo. O que você vai fazer com esse tempo? Quando Plutão entrou em Capricórnio, em 2008, e vai ficar até 2024, agora ele está entrando em Aquário, ele vai entrar e voltar, ocorreu um processo de apodrecimento dos alicerces pessoais e sociais. Muita coisa que era certeza fora de nós e dentro de nós desabou. Agora Plutão está em Aquário. Ele vai ficar lá até 2043, 20 anos. Ele vai trazer demolição e desolação, solidão, tristeza. O fim de muitas relações, o fim de muitas organizações, inclusive organizações altruístas. E agora nós temos um problema seríssimo também, que é peixes. Porque Saturno está em peixes e Netuno também. Saturno no começo e Netuno no final. Agora a humanidade vai ser invadida por um manto cinzento, uma nuvem de tristeza. Então a humanidade encurralada na escuridão espiritual. Isso é uma coisa muito séria, turma. Levem essa informação a sério. As pessoas estarão, durante 2 anos para mais, completamente perdidas na escuridão. Os dragões, que embriagam, passarão a assombrar o breu noturno da insensatez. Quem não se tornou sábio, que é a questão do Rei Lear, quem ficou velho sem ficar sábio vai sofrer muito. Os dragões escarnecem, zombam de todos os pobres de espírito. Então, quem tem Saturno em peixes já tem uma tendência a ser uma pessoa pobre de espírito. Agora, essa pobreza espiritual ela vai abranger toda a humanidade. Então, faça uma ideia do que significa isso. Uma humanidade como um todo esvaziada de espírito.
tempo e destino registram suas marcas na constituição externa e externa do corpo. Então, muitos problemas e doenças gravíssimas sem possibilidade de cura. Perturbações da alma imprimem ao longo do tempo deformações e limitações físicas. Por exemplo, a pandemia de autismo que nós enfrentaremos. Isso, como lidar com uma pandemia de autismo? Mas não obstante, né, apesar das restrições à liberdade, tudo isso pode ser um ambiente favorável para despertar a consciência para a busca do verdadeiro caminho, que não é a aparência. O verdadeiro caminho está muito longe de ser aquilo que aparenta ser. O que disse o mestre? O mestre disse que só tem uma maneira de se libertar da ilusão e do dragão. O que liberta da ilusão e da mentira? A verdade. Mas, Jubão, você que tem Júpiter em Leão, o que é esse lance da verdade? Conta pra gente. Por que Cristo afirmou que a verdade nos libertará? A verdade, ele é uma estrutura que está além, não sei se a gente pode dizer que é uma estrutura, se é um ser ou um estado, né? É uma dinâmica, uma realidade que está além do princípio lógico demonstrativo matemático, está além de uma construção gramatical correta, onde você convence alguém de uma verdade no nosso plano. A verdade está relacionada a algo muito anterior a isso, né? Ela está relacionada a um lembrar-se. Então, na medida em que eu me lembro, na medida em que eu me recordo, e, portanto, na medida em que eu retorno ao coração, recordar é retornar ao coração. Cordes é coração. E todo é um retorno. Quando eu recordo, a verdade se mostra. Onde a gente pode observar isso? No pensamento, de novo, retornando ao início, talvez, do que você nos convida, no pensamento grego, a gente vai aprender no último livro da República de Platão, no mito de Her. Ele tem essa experiência de, numa batalha, ele ter a possibilidade de visitar uma região onde as pessoas morrem e como a morte se dá. E ele observa também que as pessoas já mortas teriam a possibilidade de um retorno ao nosso plano. E o que ele notou? Que na dependência da qualidade de alguns seres, e todos tinham que passar por um rio, alguns bebiam muita água daquele rio. E outros bebiam pouca. E, excepcionalmente, algum deles bebia nenhuma. E esse que bebia nenhuma, que depois Platão associa a esse próprio guerreiro, ele se recorda, estando em vida, esse momento dessa possibilidade de uma imortalidade, esse momento onde um julgamento daquilo que acontece em vida se desdobra e traz a verdade como um princípio de entendimento do que se trata a vida. E como que essa verdade se chama dentro desse pensamento grego? Letes. Letes era o rio que as pessoas bebiam e se esqueciam. Era o rio do esquecimento. Então a verdade no grego vai receber essa denominação, né? Aletheia. A verdade no grego é aquilo que não é esquecido. Quando eu recordo, e é no coração que a recordação acontece, não é na mente. A pessoa que recorda com a mente tem uma recordação lunar. A pessoa que recorda no coração tem uma recordação solar e, portanto, vida
viva e que irradia, como o Sol. A Lua só reflete. E isso é maravilhoso. Quando Júpiter está em Leão, a recordação se permeia de um ingrediente a mais. A possibilidade do exercício de trabalhar sobre aquilo que é recordado e configurar uma teia que, no convite de alguém que esteja interessado, pode levar a profundas transformações na vida alheia, mesmo que o alheio não tenha tido a experiência da sabedoria. Porque aquele que possibilita o encontro da sabedoria do coração é aquele que consegue fazer os convites que talvez sejam interessantes para os que buscam. Né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente acessa aquilo que não pode ser esquecido, aquilo que é mais essencial, nós nos vemos libertos. Por quê? Porque conhecendo a verdade, só me resta fazer aquilo que se vincula à verdade. Realizar aquilo que se vincula à verdade. Então o mestre afirmou, a verdade vos libertará. É isso. É isso que nos interessa. Conhecer, saber para merecer a verdade. E ele acrescenta, esse trânsito de Saturno em Peixes vai trazer muito sofrimento. Para quem tem o fardo pesado, para quem tem o jugo opressor. Mas quem se cristifica transforma o fardo em leveza e o jugo em suavidade. Estamos terminando essa 12ª reunião e nos preparando para a 13ª. Alguém tem alguma pergunta? Que bom, porque eu não queria responder também. Então, muito obrigado pela participação, pela colaboração. Em nome dessa instituição, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.